já se tornou um tanto quanto repetitivo, cansativo e óbvio que todos os dias as pessoas estão sendo bombardeadas por uma enxurrada de informações que chegam através de notícias, e-mails, mensagens de aplicativos e nas redes sociais. Provavelmente, por sentir isso na própria pele, você também já esteja careca de saber o quanto somos expostos a essa quantidade de dados. A grande questão envolvida, no entanto, é que para muitas pessoas acompanhar esse volume de informações em tempo real se torna um grande desafio, principalmente o de se manter bem informado sem que isso venha comprometer o seu próprio equilíbrio físico e mental. É que o problema começa a ficar mais grave quando o indivíduo passa a sentir uma necessidade de se alimentar cada vez mais dessas informações e daí desenvolve um desejo inconsciente, nutrindo grave abstinência e a falsa sensação de que se ele não estiver acompanhando os acontecimentos da economia, política, esportes, os sites de fofoca, ele estará perdendo alguma coisa e pior do que isso, ele passa a se sentir culpado, inferiorizado e até envergonhado por não estar totalmente por dentro de algum assunto. Diante dessa realidade, a grande indagação dos dias de hoje passou então a saber o que acontece quando essa sobrecarga de informação começa a afetar a nossa saúde mental e a nossa qualidade de vida. Oi, eu sou o João Francisco Marques e nesse vídeo nós vamos explorar como o excesso de informações tem afetado nossas vidas e prejudicado nossa saúde. Vamos descobrir também como podemos lidar com tudo isso de uma forma mais saudável, isso sem abrir mão, sim, de estar bem informado e sempre por dentro dos principais acontecimentos do momento. Então venha comigo nessa jornada e descubra como sobreviver na chamada Era da Informação. Há 15 dias o cometa de Halley já pode ser visto no céu, mas só pode ser visto de luneta ou binóculo, longe das luzes da cidade, e nos dizem que não há lua cheia. No ano de 1986, um dos assuntos mais comentados do momento foi a passagem do cometa Halley próximo à Terra. Essa aproximação era um evento que assustava ao mesmo tempo em que despertava muita curiosidade nas pessoas. Isso porque, de uma forma geral, muito pouco se sabia exatamente sobre aquele fenômeno. Por algumas semanas, pessoas se viram paradas olhando fixamente para o céu tentando avistar a cauda do cometa. Enquanto isso, outras pessoas não conseguiam disfarçar o medo, imaginando um cometa com 15 km de comprimento e 8 de largura se chocando com o planeta e extinguindo toda a vida na Terra. Tudo isso serviu, porém, como um estímulo descontrolado para uma produção de milhares de matérias jornalísticas em jornais, revistas, rádio, televisão sobre a tão esperada passagem do cometa Halley. Mas no correr daqueles dias e semanas, o cometa acabou passando totalmente despercebido e ninguém conseguiu avistá-lo a olho nu. Agora, o que todo mundo viu e sentiu de uma forma bem evidente foi a quantidade de informações compartilhadas de uma forma intensa e ininterrupta, o que para alguns foi a causa de mais confusão do que de esclarecimentos. Esse excesso de informações a respeito do cometa Halley, lá nos anos 80, reflete o fenômeno que até então, naquela época, era restrito a determinados ambientes de trabalho, especialmente os de empresas de tecnologia da informação, mercado financeiro e da própria imprensa, onde os trabalhadores tinham que lidar com muitas informações diariamente. Essa sensação de exposição exagerada às informações e seus efeitos no organismo humano já era conhecido e chamado de overload de informação. Mas isso em uma época em que a internet, embora já existisse, ainda estava longe de ser uma tecnologia popularmente disseminada. Apesar disso, já ficavam bem evidentes as primeiras ondas do que mais tarde se tornou um verdadeiro tsunami. Isso porque o mesmo exagero de notícias sobre o cometa Halley também se percebeu em relação a outros eventos nessa mesma época, como a explosão do ônibus espacial Challenger, o acidente nuclear de Chernobyl, o Césio 137 de Goiânia, a Guerra do Golfo, o assassinato da Daniela Pérez, entre outros acontecimentos bem relevantes. Em todos esses episódios, a população em geral se viu em um primeiro momento estimulada a buscar saber mais sobre esses fatos através das notícias. E a partir de certo ponto, essa exposição começava a virar uma obsessão, e sem que o indivíduo percebesse, a busca por novas informações passava a ser feita de uma forma adicta, ou seja, a pessoa se tornava uma viciada em notícias.
So what's the web? It used to be difficult to explain what the web would be like. Now it's difficult to explain why it was difficult. A partir da criação da World Wide Web pelo cientista britânico Tim Berners-Lee em 1989, a internet foi aos poucos sendo acessada por um número cada vez maior de pessoas. As novas tecnologias que proporcionaram o barateamento dos computadores pessoais aliados ao advento e popularização do sistema operacional Windows e navegadores tipo Internet Explorer escancarou de vez todas as portas do universo online. Isso fez com que o acesso à internet e o compartilhamento de informações na grande rede se tornasse uma prática cada vez mais integrada ao cotidiano das pessoas. Para não perderem espaço, diversas empresas de comunicação e veículos de imprensa tradicionais logo perceberam a necessidade de estabelecer sua presença também na rede, e assim, aos poucos foram lançando seus sites, blogs e portais de notícias. No Brasil, o então O Estado de São Paulo lançou a primeira versão de um jornal diário no universo digital em setembro de 1995. E em pouco tempo já estava brigando com veículos internacionais e gigantes da internet como o UOL, Universo Online e o Portal Terra. Mas o cataclismo devastador ocorreu mesmo quando mais tarde todas essas tecnologias se uniram e passaram a ser acessadas por meio de dispositivos móveis. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. Todas essas tecnologias se uniram e passaram a ser acessadas por meio de dispositivos móveis, exponencializando o uso das redes sociais e dos aplicativos de mensagens instantâneas tais como o WhatsApp e o Telegram. A informação hoje, portanto, está na ponta dos nossos dedos e a cada segundo salta aos nossos olhos e ouvidos, através de uma variedade de notificações e sinalizações nos mais diversos aplicativos. E-mails, mensagem de WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Discord, Reddit. Inúmeros estudos já comprovaram a limitação da capacidade de processamento de informações pelo ser humano. Dentre eles, um realizado em 2001 pela Universidade do Oregon, nos Estados Unidos, constatou que as pessoas têm dificuldade de acompanhar mais de 4 objetos em uma tela de computador ao mesmo tempo. Outros estudos demonstraram que as pessoas são capazes até de lembrar uma sequência de números de até 7 dígitos, mas essa capacidade diminui à medida que os números se tornam mais complexos. Estima-se que em 2020, na outra ponta, a quantidade de dados digitais criados, replicados e consumidos naquele ano foi de cerca de 59 zettabytes. Um zettabyte é equivalente a 1 bilhão de terabytes. Isso significa que a quantidade de informação a que as pessoas são expostas é muito maior do que a própria capacidade de processamento consciente de informações pelo ser humano. O grande problema disso tudo é que, além de comprovadamente muito acima da nossa capacidade de absorção, a categoria das informações consumidas tende a ser de péssima qualidade, o que torna essa exposição bastante prejudicial à saúde das pessoas. Numa comparação muito interessante, o escritor norte-americano Michael Pollan, em seu livro Em Defesa da Comida, afirmou que a produção excessiva de alimentos pobres em nutrientes a partir dos anos 50 e 60 contribuiu para a obesidade e inúmeros problemas de saúde da população a partir daquelas décadas. Na mesma obra, então, ele faz uma analogia afirmando que, assim como a produção de alimentos baratos e pobres em nutrientes nos levou a comer mais que o necessário, a abundância de informações superficiais e sensacionalistas nos leva a pensar menos e de uma forma superficial. Isso mostra como o excesso de informações tem nos causado uma espécie de obesidade mórbida intelectual. Para piorar, estudos também comprovam que as notícias negativas e trágicas despertam maior interesse e atenção por parte do público em geral do que as notícias neutras ou positivas. A chamada negatividade noticiosa é explicada pelo fato de que os seres humanos tendem a prestar mais atenção a estímulos negativos
como uma forma de se proteger de possíveis ameaças. Além disso, notícias negativas costumam despertar sentimentos de indignação e revolta, resultando em um maior engajamento do público. Sabendo disso, a quase totalidade dos veículos de comunicação, inclusive os digitais, tendem a explorar o potencial das notícias negativas, pois essa abordagem é a que vai gerar a maior audiência e, consequentemente, mais receita publicitária. Para piorar, um estudo publicado pelo periódico mensal Computer and Human Behavior investigou o comportamento de consumo de notícias em uma amostra de 466 usuários de redes sociais. O resultado desse estudo comprovou que o consumo de notícias em excesso gerou uma relação de dependência e síndrome de abstinência. O problema é que o estudo sugere que notícias negativas possuem maior potencial viciante do que notícias positivas. Isso devido ao efeito psicológico do viés da negatividade. O viés da negatividade é a tendência humana de prestar mais atenção e dar mais peso emocional a eventos negativos pelo efeito da incerteza que isso gera nas pessoas. A incerteza aumenta a curiosidade e o desejo de buscar mais informações, o que pode levar as pessoas compelidas instintivamente a acompanhar cada vez mais as notícias negativas, para obterem respostas e com isso se sentirem mais preparadas para eventos incertos e futuros, como por exemplo um cometa que se aproxima da Terra com dimensões suficientes para exterminar toda a vida do planeta. É nesse cenário de pessoas demasiadamente expostas a um volume desproporcional de informações e manifestando uma certa compulsão pelo consumo de notícias negativas que surgem os primeiros rumores da pandemia de Covid-19. A pandemia que impactou o mundo através de um vírus mortal e que se propagou a partir da cidade de Wuhan, na China, é a mesma que antes de qualquer outro lugar chegou primeiramente e em tempo real na sua casa através das notícias. A verdade é que a circulação descontrolada de informações ligadas à epidemia do coronavírus alcançou um novo nível quantitativo e moldou a percepção das pessoas sobre a realidade do problema, de modo que a exposição excessiva a essas notícias negativas, tal como o número de casos, internações e mortes, somadas às restrições impostas pelas medidas de segurança, levou a população a um aumento demasiado da ansiedade e do estresse. Não que isso seja culpa da imprensa, que estava ali fazendo o papel dela, mas a busca incessante das próprias pessoas por notícias e fatos extremamente negativos fizeram com que as dificuldades diretamente ligadas à pandemia fossem somadas aos desafios e preocupações quanto ao equilíbrio mental e psicológico da população. O risco era que essa degradação no estado mental das pessoas pudessem converter suas angústias emocionais em sintomas físicos, desencadeando diversos outros problemas, incluindo o agravamento de doenças crônicas ou pré-existentes. Por isso, em plena pandemia, inúmeros foram os casos de mortes não por causa do coronavírus, mas em razão de problemas cardíacos, diabetes, pressão arterial, câncer, além, é claro, de sem contar o aumento significativo de mortes por suicídio. E isso nem poderia ser diferente, já que as consequências da sobrecarga de informações, sobretudo as informações mais negativas, alteram demasiadamente a liberação de cortisol e hormônios tireoidianos no organismo das pessoas. No caso do cortisol, quando passamos por situações e estímulos estressantes, os níveis aumentam rapidamente para nos ajudar a lidar com aquela percepção de perigo. Quando o perigo é superado, os níveis de cortisol voltam ao normal. Ocorre que com o excesso de informações negativas, a liberação de cortisol sucumbe ao ponto de esgotar totalmente a capacidade da glândula adrenal, gerando fadiga, desregulação do sono, ansiedade, irritabilidade, falta de concentração e falhas de memória. Já a disfunção da tireoide afeta diretamente o metabolismo do corpo, prejudicando a regulação da temperatura corporal, frequência cardíaca, pressão arterial e outros processos fisiológicos. Tudo isso transforma o indivíduo em uma verdadeira bomba relógio, afetando inclusive o sistema imunológico, com risco de infecções e o agravamento de doenças crônicas ou pré-existentes. O certo é que a overdose de informações, sobretudo de notícias negativas, alcançou níveis inimagináveis durante o período da pandemia, elevando demais o risco de colapso imunológico e fadiga mental das pessoas.
Atualmente, apesar de uma sensível redução no volume de notícias sobre o coronavírus no pós-pandemia, o ritmo e a quantidade de informações dos mais variados assuntos, incluindo política, tragédias naturais e guerras, continuam extremamente altos. Isso significa que as pessoas ainda estão correndo extremo risco para a sua saúde física e mental, sendo constantemente expostas a um excessivo volume de informações e notícias bastante negativas. Não é de hoje que o excesso de notícias negativas e a sobrecarga de informações tem gerado um grande temor quanto aos danos e consequências na saúde das pessoas. Por sorte, as inúmeras pesquisas e estudos que apontaram essa preocupação com o impacto negativo da dieta desregulada de informações em nossa saúde física e mental também apresentaram recomendações para que os indivíduos possam minimizar esses riscos, mesmo sem abrir mão de se manter bem informado. A primeira recomendação é limitar o tempo que você gasta consumindo notícias. Uma das melhores maneiras de reduzir o impacto negativo das notícias em sua saúde é limitar a quantidade de tempo que você gasta lendo ou assistindo notícias. Portanto, organize e defina um limite diário ou semanal para essa tarefa. Escolha fontes confiáveis. Certifique-se de obter informações de fontes confiáveis, como sites de notícias estabelecidos e reconhecidos. Evite fontes duvidosas ou sensacionalistas. Foque na notícia relevante. Isso é, concentre-se nas notícias que são relevantes para você e para a sua vida cotidiana. Evite se envolver com informações desnecessárias ou que não agregam valor nenhum para você, para o seu trabalho, para o seu estudo ou para a sua família. Pratique a moderação. Evite ler notícias ou assistir a vídeos de conteúdo pesado, principalmente antes de dormir ou quando estiver se sentindo emocionalmente instável. Pratique a moderação em tudo que você faz e mantenha uma rotina saudável de cuidados pessoais, incluindo uma boa alimentação, sono, leitura de livros e atividades físicas regulares. Aprenda a filtrar notícias. Desenvolva habilidades para filtrar informações e não se envolver com notícias que possam afetar negativamente seu humor ou saúde mental. Se necessário, faça uma pausa e fique por um período de tempo sem ouvir nenhuma notícia. Atualmente na internet existem vários portais e serviços especializados que otimizam e selecionam notícias e dados, proporcionando um bom gerenciamento de informações tais como o Feedly e o Flipboard. Aqui no YouTube você também dispõe de vídeos e canais bastante dispostos a colaborar na tarefa de limitar, escolher, focar, moderar e filtrar as informações e notícias, separando somente aquilo que realmente seja relevante e útil na vida das pessoas. A proposta do Daily Pills Notícias é a de suavizar os impactos de toneladas de informações e notícias despejadas diariamente, trazendo assim somente as headlines dos principais e mais confiáveis portais de notícias do país, tudo de forma rápida, direta e objetiva. Queremos com isso nos tornar uma ferramenta poderosa para aquele indivíduo que busca moderar e limitar o seu tempo de exposição às informações, já que aqui as notícias são organizadas conforme sua relevância e separadas em tópicos temáticos, todos fixados através de atalhos na descrição de cada vídeo. Lembre-se de que estar bem informado não significa que você precisa estar ciente exaustivamente de tudo o que está acontecendo. Adote essas medidas de comedimento para manter um equilíbrio saudável entre a sua vida e a quantidade de informações que você consome. E para isso, conte sempre com o Daily Pills Notícias, o seu resumo diário das principais notícias do Brasil e do mundo, selecionadas dos principais e mais confiáveis portais de informação do país. Então, você já conhecia a proposta do Daily Pills Notícias ou imaginava existir tantos riscos à sua saúde em se expor a essa quantidade descomunal de informações diariamente? Comente aqui embaixo e aproveite também para assistir esse nosso outro webdoc sobre gestão de tempo e produtividade. Te encontro lá. Program terminated.